Que homem é esse? E as pessoas queriam se relacionar com ele, queriam se interagir com ele, queriam saber que reino de Deus era esse. Porque a Bíblia vai deixar declarar, irmão, que João, ele veio preparar o caminho. E João vai falar do reino de Deus estava próximo. João vai falar uma palavra de arrependei-vos. Mas quando Jesus vem, Jesus não mudou. A palavra continuou sendo a mesma. Jesus vai dizer, arrependei-vos, porque é chegado agora o reino dos céus, o reino do meu Pai. E nessa noite eu gostaria muito de falar algumas coisas que Deus colocou no meu coração para compartilhar com vocês. Eu vou ministrar lá no livro de Dr. Lucas. E a gente vai compreender algumas coisas com alguns discípulos de Jesus, alguma atitude desses discípulos. E o que Jesus mandou esses discípulos fazer ali, uma missão. E a gente vai ver que algumas coisas, ao longo da caminhada, tudo praticamente foi como se fosse teste de Jesus ali. Para saber se realmente esses discípulos, eles já estavam aptos a estar submisso à voz de Jesus. Amém? Vocês estão aí? Tem algum recado para essa noite? Está tudo em paz? Tá vendo que tem? Sempre tem alguma coisa, amém? É forte, Deus abençoe. Nosso evento já é o que para a semana, né? Próxima semana, qual a data? 23 e 24, é forte. Então, pessoal, não deixe de convidar pessoas. Eu creio que vai ser forte, amém? Vocês creem? Se o primeiro foi forte, esse daí vai ser o quê? Sobrenatural, eu creio. Eu creio que Deus ele vai trazer pessoas aqui. E esses 2 dias de adoração, irmão, vai fazer com que pessoas sejam curadas, que pessoas saiam daqui impactadas, porque a adoração ela tem esse poder, né? E eu creio que o que mais Deus quer nesses dias é que o povo dele volte a se relacionar com ele, volte a adorar ele como ele é, para que ele possa fazer grandes coisas. E é como meu pai espiritual sempre tem me falado, eu tenho aprendido com ele na Bíblia que as coisas finais sempre vai ser melhores que o início. E se Deus ele fez grandes coisas no início, lá atrás na igreja primitiva, na igreja de Atos, eu creio que nessa última geração ele quer fazer grandes coisas, mas isso depende de mim e de você. Amém? Isso, tá vendo que sempre tem uma coisinha? E pela manhã também não teremos culto, né? Mas à noite estaremos aqui, amém? À noite, em nome de Jesus, estaremos aqui. Então vamos para a palavra. Prometo que serei breve nessa noite, amém? Vamos lá? Vamos lá para a carta de... O Evangelho de Dr. Lucas. Capítulo 10, vamos estar lendo aí do versículo 1 ao 9. Quem for achando, pode ficar de pé, em nome de Jesus. Todo mundo achou, irmãos? Lucas, capítulo 10. Vamos estar lendo aí do versículo 1 até o 9. Para você que nos assiste, nos acompanha no canal, pela live, Deus abençoe poderosamente a tua casa nessa noite. Que essa palavra ela possa girar uma chave na sua casa, na sua vida, na vida da sua família. Amém? Em nome de Jesus. Todos acharam? Então vamos junto, né? E vamos lá, e vai dizer assim, ó. E vai dizer assim, e depois disso, designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, em todas as cidades e lugares onde ele ia, onde ele havia de ir. E dizia-lhe, grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que envie obreiro para a sua seara. Ide, eis que vos mando como cordeiro em meio de lobos. Não levei bolsas, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. E em qualquer casa onde entrardes, dizei, primeiro, paz seja nesta casa. E se ali haver algum filho da paz, repousará sobre ela a vossa paz, e se não, voltará para vós. E ficai na mesma casa, comendo e bebendo, do que eles tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. Não andeis de casa em casa. E em qualquer cidade que entrardes, e vos receberem, comei do que vos puserem diante. Curai os enfermos que nele houver, e dizei-lhe, é chegado a vós o reino. Até aí, irmão, poder sentar em nome de Jesus.
Pai, em nome de Jesus, aqui está a tua palavra, Senhor. Quero te louvar e te agradecer por esse momento, Senhor, que eu possa diminuir e que o Senhor possa crescer na minha vida. Que eu não venha falar nada de mim mesmo, Pai, mas que eu possa falar aquilo que o Senhor deseja nessa noite, Senhor. Então fica à vontade, Espírito da verdade, tu és livre nesse ambiente para fazer aquilo que te apraz. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém? Irmão, quando a gente para ver essa carta do Dr. Lucas, Lucas aqui, ele começa a escrever, nesse capítulo 10, ele fala sobre a missão dos discípulos de Jesus. Só que aqui não está incluído todos os discípulos, aqui está incluído apenas 70 que Jesus designa para uma missão. Só que antes dessas coisas, a Bíblia deixa declarar que Jesus está ali conversando com alguns discípulos, que eu creio que olhava para esses 70, via como uma referência e queria também estar inserido nesse grupo de Jesus, queria estar inserido nesse discipulado de Jesus. E eles começam ali a conversar com Jesus acerca do que fazer para ser um discípulo de Jesus. E um deles diz assim: Jesus, aonde tu fores eu te seguirei. E eu acho lindo que Jesus dá uma resposta bem linda. Jesus diz assim: olha, eu não tenho nem casa para reclinar a cabeça. Tu tem certeza que tu quer me seguir mesmo? Porque nem casa eu tenho. E para outro ele diz: segue-me. Só que ele começa agora a dizer: ah, Jesus, mas deixa primeiro eu sepultar os meus pais. Só que na verdade esse discípulo não estava preocupado com o sepultamento dos pais, mas ele estava preocupado com a sua herança que ele estava para receber devido à morte dos seus pais. E Jesus disse: cara, segue-me. Deixa que os mortos sepulte os seus mortos. A ti cabe apenas proclamar o reino de Deus. E outro vai dizer para Jesus: aonde tu fores, eu te seguirei. Então eles começam ali, Jesus começa a também trazer, eles começam a fazer pergunta para Jesus, Jesus começa a trazer alguns critérios para ele. E a Bíblia diz que depois de tudo isso aqui, Jesus pega esses 70 discípulos e ele diz: agora tem uma missão para vocês. Vou enviar vocês a algumas cidades que vocês precisam pregar o meu evangelho. Por quê? Porque Jesus vai olhar para aquelas multidão ali, irmãos. A Bíblia deixa declarar que Jesus, quando ele chega diante de uma multidão, e Jesus estava cansado, Jesus estava ali, chegou um tempo que Jesus estava muito cansado, e Jesus não queria nem pregar. Jesus atravessa para o outro lado, ele quer ficar um pouco, descansar. Só que a Bíblia diz que a multidão, ela segue Jesus, ela pega o barco, vai atrás de Jesus, e quando Jesus ele olha para aquela multidão, ele diz que era como se fossem ovelhas que não tinha pastor, e ele tem compaixão da multidão. Então, quando ele pega esses discípulos que ele envia, pela mesma forma, ele olha para aquela grande multidão, ele vê que a seara é grande, ou seja, tinha muitas pessoas ali que precisavam conhecer o reino de Deus, mas lhe faltava obreiros, lhe faltava pessoas para direcionar elas para esse reino de Deus. Porque naquela época, se a gente for parar para analisar, a palavra de Deus era pregada naquela época, irmão, sim ou não? Sim, porque já existiam os fariseus, já existiam os saduceus, já existiam os mestres religiosos, então ele já pregava a palavra do Senhor. Só que a Bíblia deixa declarar que a forma que esses caras pregavam era mais para escravizar o povo do que para deixar o povo livre. E quando Jesus vem, Jesus ele quer abrir os olhos daquele povo, Jesus quer tirar aquele povo da escravidão, mais que eles estavam na mente, porque era uma palavra pregada, mas não era uma palavra para destravar ou para dar um direcionamento de quem realmente era Deus. Era mais como se fosse uma palavra pregada ali para deixar o povo à mercê da mão daqueles religiosos. Então Jesus olha para eles e começa agora a enviar esses discípulos aqui. E nessa noite a gente vai compreender algumas coisas. E quando Jesus envia esses discípulos aqui, irmão, uma das coisas que a gente para aprender aqui e o tema dessa noite, dessa mensagem que eu coloquei aqui se submetendo a uma voz. E a primeira coisa que a gente aprende, olha comigo aí no versículo 3 e o 4, que Jesus vai dizer assim: ide, eis que eu vos mando como cordeiro em meio de lobos. Então, olha bem para cá. Primeira coisa que Jesus coloca esses discípulos aqui é no estreito. Por quê? Quando a gente para analisar, Jesus disse: eu não vou enviar vocês para o meio de um povo que vai chegar lá e vai aplaudir vocês. Eu não vou enviar vocês para o meio de um povo que vai chegar lá e vai dizer assim: eita glória, chegou o reino de Deus. Por quê? Porque a Bíblia já vai dizer que no meio daquelas pessoas que Jesus queria dizer em meio de lobos, Deus estava dizendo: vai ter pessoas que aquilo que vocês vão levar, aquilo que vocês carregam agora de mim e que vocês vão levar, muitas das vezes não vão concordar com vocês. Vai ter pessoas que aquilo que você vai falar, vai questionar, vai debater, não vai entender. Alguns, muitas das vezes, vai dizer que você agora está querendo ser o certinho, querendo ser o santão. Então não vão entender. Mas Jesus diz: esse que eu te envio para meios de lobos. Vocês estão aí? Amém. Então Jesus começa a colocar esses discípulos no estreito. Outra coisa que a gente para analisar aí, olha comigo o versículo 4, ele vai dizer assim: não levei bolsas, nem alforjes, nem sandálias. Então, olha que Jesus ele pega, irmão, e
envia esses homens por meio de lobos, e eles agora, tudo aquilo que era uma segurança para esses homens, a bolsa, o alforje, né, e sandália. Por quê? Porque na bolsa carregava o quê? Dinheiro, sim ou não? Então era uma segurança para esses homens. Imagine aí agora, Jesus está dizendo, vocês vão para uma missão, mas vocês não vão levar dinheiro, vocês não vão levar bolsa, vocês não vão levar alforje. Muitos daqueles alforjes que tinham no cinto ali, às vezes tinham como se fosse de ouro. Então eles poderiam vender e ia ter recurso para aquela missão. Só que Jesus diz, não, vocês não vão levar nada disso, volta tudo aí, vocês vão puro. Então Jesus tira desses homens tudo aquilo que era segurança para eles e diz assim, não, vocês vão, porque eu quero ver agora se vocês vão ser totalmente dependentes de mim, totalmente dependentes da minha voz, daquilo que eu estou falando para vocês. Vocês estão aí? Então vamos lá. A segunda coisa que a gente para ver aqui é, depois que Jesus tira tudo, ainda aqui no versículo 4, Jesus diz assim, ó, não levei bolsa, nem alforje, nem sandália. E depois ele vai dizer assim, ó, e a ninguém saudei pelo caminho. Então olha aqui Jesus, irmãos, Jesus queria saber, na hora da pressão, na hora, muitas das vezes ali, que ele estava ali em meio àquela galera que muitas das vezes não queria nem ouvir aquilo que ele estava trazendo, quem era eles em meio daquela pressão? Ou que voz ele ouvia? Porque era bem para cá. Imagina esse povo indo para uma missão ali, agora sem dinheiro, sem bolsa, sem sandálias. Porque você acha que é fácil você ir para uma missão e cumprir algo que Jesus está mandando quando você não está vendo nada? Porque é muito fácil quando dá tudo certinho. Porque quando dá tudo certinho, as pessoas vão dizer o quê? Foi Deus purinho. Você foi para uma missão e deu tudo certo, foi Deus purinho. Agora imagine, Jesus dizendo assim, ó, você não vai levar bolsa, você não vai levar dinheiro, você não vai levar nada. Você só vai ser dependente da minha voz. Imagine aí, você acha que foi fácil para o coração daqueles discípulos ali ter que ouvir isso e ir? Eu creio que não. Quem nunca passou, irmão, por uma missão aqui, ou quando Jesus chamou para algo, e muitas das vezes você olhou para os quatro cantos e não viu nada, né? Diz, poxa, mas como que Jesus me chama agora para ir para uma missão, né? Ou me separa para algo, mas não tem um recurso? Porque é fácil você fazer uma missão daquilo que Jesus te chama para fazer, quando há recurso. Mas quando não há recurso, e aí? Será que você vai conseguir se submeter a essa voz, desse chamado que Ele está te chamando? Vocês estão entendendo mais ou menos nessa noite aí? Então vamos lá. E quando Jesus já diz aí para não levar nada, então assim, quem não tem o coração propício para ouvir, ele vai questionar. Porque a primeira coisa que ele vai dizer assim, vai dizer, oxê, Jesus está louco, hein? Como é que eu vou fazer algo sem recurso? Olha se não é assim. Se você decidiu fazer algo que Deus te chamou para viver, a primeira coisa que as pessoas dizem, tá maluco? E para pagar o aluguel? Eu lembro que quando meu pai começou o ministério, foram 6 meses ele ministrando, até Deus começar a enviar pessoas. 6 meses. Imagine, irmão, 6 meses você pregando num lugar, e depois de 6 meses Deus só enviou um casal. E aí? Imagine aí. Será que na mente, no coração, não passava, poxa, será que Deus me chamou mesmo para fazer essa obra? Porque já pensou, Deus chamou você para uma missão, Deus liberou uma palavra ali sobre a sua vida, você agora se submeteu a essa voz, se submeteu a essa palavra liberada, mas você viu o primeiro mês passar, segundo mês passar, terceiro mês passar, e você disse, poxa, mas cadê as vidas? Cadê as almas? E aí? Como ficaria o coração? Será que ia continuar submisso a essa voz, a esse chamado? Vocês estão aí? Então vamos lá, irmão. Porque só homens que se submetem a uma voz, né, a uma palavra liberada, ele vai persistir. Porque muitas das vezes Deus ele quer saber aonde está a tua segurança. Se a tua segurança está nele ou se a segurança está nos recursos que muitas das vezes você está querendo ver seus olhos ver logo acontecer. Então olha que Jesus pega esses discípulos, né? Jesus pega esses discípulos e ele quer testar e ver o que é que estava trazendo segurança no coração daqueles homens. Se era a bolsa, se era as sandálias, os alforjes, ou se era a voz liberada que estava no coração daqueles homens. Vocês estão comigo? Então vamos lá. Outra coisa que a gente aprende aí é, versículo 4, Jesus diz assim, ó, depois de Jesus tirar tudo, alforjes, as bolsas e as sandálias, aí Jesus agora acaba de matar esses caras. Jesus diz assim, ó, e a ninguém saudei, Deus abençoe, e a ninguém saudei pelo caminho. Olha para cá, irmão. Depois de Jesus ter tirado bolsa, dinheiro, sandália, Jesus diz assim, ó, agora ninguém, eu quero que vocês ninguém saude pelo caminho. Sabe por quê?
Porque Jesus, ele queria saber ali, a voz que você precisa ouvir agora é a minha. Porque se você ouvir pessoas no meio do processo, vocês não vão cumprir com a missão. E olha se não é assim. Imagina ver Jesus chama você para uma missão, Jesus separa você para algo, e se você não estiver atento ou submisso à voz dele, muitas das vezes, irmão, as vozes que estão em sua volta podem tirar você da rota e você não conseguir cumprir com a missão daquilo que ele te enviou. Vamos lá. Quantas pessoas, muitas das vezes, quando eu lembro quando meu pai começou a esse ministério aqui, ele disse, pastor, mas por que você não faz campanha de libertação? Por quê? Campanha de libertação, as pessoas vão vir, o Senhor vai orar, as pessoas vão cair, vão ser expulsos demônios e a igreja ela vai encher. Mas, vem cá, para que foi que Jesus chamou ele? Será que foi para campanhas ou para liberar uma palavra de envio? Porque muitas das vezes até a palavra de confronto, irmão, ela vai lhe dar um destino. Por quê? Porque a cada um, Deus ele deu uma medida. Não que eu seja contra as campanhas, mas eu estou falando que para Deus, para cada um, Deus ele deu uma medida. Vocês estão aí? Então a gente precisa compreender nessa noite que quando Jesus ele envia aqueles discípulos ali, esses discípulos precisavam estar submissos à voz de Jesus. Se você ouvisse as vozes, né, que estavam próximas de você quando você aceitou Jesus, eu creio que aqui nem aqui você estaria nessa noite, amém? Porque eu creio que muitos aqui quando aceitou Jesus, quantas vozes não chegou até você? Quantas pessoas não chegou até você para dizer, oxe menina, mas você que era da turma do sextor, vai caminhar mesmo com Jesus? Ah, não acredito. Logo você, tem pessoas que até apostou. Eu não dou um mês para fulano tá fora da igreja. Principalmente se a pessoa era do pagode. Sim ou não? Mas que voz, irmão, você se submeteu? A voz daquelas pessoas que estavam em sua volta ou a voz daquele que te chamou? Vocês estão aí? Então a gente precisa compreender nessa noite algumas coisas com esses discípulos. Vai comigo para o versículo 7 aí. E Jesus vai dizer assim, ó, e ficar na mesma casa, comendo e bebendo, do que eles estiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. Não andeis de casa em casa. Agora vem para cá, irmão. Jesus manda esses caras ficar na casa que abrir. Jesus diz, fica e não sai. Mas, não está na palavra, mas eu posso conjecturar. Olha bem para cá. Quem lhe garante que esses discípulos, eles comeram ou eles jejuaram naquela casa ali? Porque aos nossos olhos parece que as pessoas entrou ali e deu tudo certo. Porque afinal de contas eles estavam submissos a uma voz. De que voz era? A de Jesus. Porque Jesus tinha mandado eles para uma missão. Só que a gente precisa compreender uma coisa, que muitas vezes Deus a gente enviar para a missão e a maioria das vezes ele quer testar teu coração. Primeiro ele vai provar. Porque muitas das vezes as pessoas dizem, vem para Jesus e para de sofrer, vem para Jesus e agora será tudo bênção. E não é bem assim, porque quando eu olho para a minha Bíblia, as coisas que eu mais vejo Jesus fazer, eu quero testar primeiro o coração. Para ver onde é que está teu coração. Para depois ele começar a liberar bênçãos na sua vida. A gente vai começar a ver essas coisas aqui. Então a gente não sabe. Talvez esse discípulo pode ter chegado nessa casa, mas a casa não liberou nada para eles comer. Porque isso vai de quem entende o que é honra. Porque a Bíblia diz assim, ó, aquele que dá até um copo de água fria a um profeta, na condição de profeta, terá galardão de profeta. Mas isso é para quem entende o princípio de honra. Porque assim, ó, é muito fácil muitas das vezes a gente dizer que é Deus quando tudo dá certo, irmão. Então, com todo amor, com todo carinho, eu queria que você olhasse para o irmão do celular e dissesse assim, ó, a voz que te chamou vai te submeter muitas das vezes a alguns processos. E olha se não é assim. Quantas pessoas muitas das vezes ela quer pregar, ela quer fazer missões, mas a primeira coisa que ela diz assim, liga logo para o pastor da igreja e diz, pastor, olha, vou pregar aí, viu? Mas bota logo aí um pix dos 50% do cachê e o restante você bota aí na minha mão quando eu chegar. Não é assim? Então assim é muito fácil, irmão, porque dá tudo certinho. Mas e quando muitas das vezes Deus ele te chama para uma missão e você chega lá, você só recebe muito obrigado? Vocês estão aí? E aí? Mas se você não entender a voz que te chamou para você estar submisso a essa voz, muitas das vezes você vai murmurar, você vai desistir, você vai dizer que não foi Deus. Então vamos lá. Tem pessoas que elas não conseguem passar no teste. Sabe por quê? Porque elas murmuram. Deus abençoe. É. Porque elas murmuram. Quantas pessoas Deus não chamou
ela para uma missão. E no meio do percurso, ela começou a murmurar. Por quê? Porque começou a ver as dificuldades, começou a olhar para as circunstâncias. Ela não parou para pensar, e será que se for Deus me provando antes de eu ser aprovado? Porque eu creio, irmão, que toda pessoa que Deus chama, toda pessoa que Ele libera uma palavra de envio, Ele libera um chamado, e a pessoa ela se submete a essa voz, ela vai passar por alguns processos. Se você for conversar com qualquer homem de Deus, que hoje ele vive bem, ele tem uma igreja bem, que ele tem um chamado, e ele vive bem naquele chamado de Deus, você vai ver essa pessoa fluindo naquilo que Deus chamou, você vai ver que ele teve que submeter uma voz, e muitas das vezes, a sua submissão, ele teve que passar por alguns processos. Vocês estão aí? Vai comigo agora para o versículo 9. Vai dizer assim, ó: curai os enfermos, que nele houver, e diz ele, é chegado a vós o reino de Deus. Então, olha bem para cá. Jesus, ele libera sobre a vida desses discípulos apenas uma ordem, ou seja, curai os enfermos. Então, Jesus não liberou nada além do que isso. Jesus disse, ó, eu só vou liberar uma unção de cura sobre a vida de vocês. Vocês vão nessas cidades e vão curar apenas os enfermos. Amém? Mas olha bem para cá. Esses discípulos aqui, eles estavam andando com quem? Com Jesus. A Bíblia vai dizer que Jesus, tudo que ele fazia, ele não só fazia, ele fazia, mas ele também ensinava. Então, claro que esses discípulos já viam Jesus muitas das vezes entrar em ambiente, irmão, curar pessoas. Jesus chegar em ambientes da ordem, demônios sair. Jesus dá ordem a um homem que estava com a mão mirrada, e eles viam ali dom de maravilhas acontecer a olhos nus, ou seja, de quem estava naquele ambiente. Agora imagine, Jesus está dizendo para aqueles caras, vocês só vão para esse lugar e vocês só vão apenas curar os enfermos. Agora vem para cá. Jesus estava lá naquele ambiente juntamente com eles? Sim ou não? Estava? Estava só apenas o quê? Em espírito, pelo comando da voz. Mas Jesus não estava presente. Será que a alma desses caras alguma hora não gritou para dizer assim, a gente já viu Jesus fazer, rapaz. Bora lá meter a mão e fazer isso aí, fazer acontecer. Sim ou não? Sim, irmão, porque a nossa alma ela é vaidosa. A sua alma ela é vaidosa. Já pensou? Você está andando com Jesus, é discípulo de Jesus. Jesus envia você para uma missão, mas ele vai dizer assim, ele vai te mandar para uma missão, mas ele vai te limitar. Ele vai dizer assim, você só vai fazer isso aqui. Por quê? Porque Jesus quer saber se eles estavam submissos à voz dele, ou se eles, num momento ali, eles iam querer fazer algo a mais do que aquilo que Jesus mandou. Vocês estão comigo? Então vamos lá. Porque Jesus sabia, irmão, mas eles não fizeram por quê? Havia uma palavra liberada sobre eles, e a palavra era, curai os enfermos. Jesus não mandou eles fazer mais nada do que isso. Por quê? Porque no processo que você está, Jesus ele quer saber se a voz dele, ela é realmente suficiente para você. Então olha bem para cá. Quantas pessoas, muitas das vezes, quando ela está no processo, ela não quer dar o jeitinho? Quantas pessoas, quando ela está passando por uma situação de escassez, Jesus está dizendo, meu filho, calma, descansa o teu coração, eu sou contigo. Tem uma palavra de envio liberada sobre a sua vida. Mas muitas das vezes, quando você está no processo, você quer fazer do seu jeito. Você quer dar um jeitinho. Quantas pessoas, irmão? Cristão, não tomou dinheiro na mão de agiota, quando estava no momento do aperto. Será que ela estava submissa à palavra que Jesus tinha liberado sobre a vida dela? Eu creio que não, porque no momento que as coisas apertou, ela só conseguia ver para as circunstâncias. Ela esqueceu da voz liberada sobre a vida dela, que Jesus liberou. Eis que estarei contigo até a consumação do século. No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Eu venci, vocês também podem vencer. Então, há uma palavra liberada ali. Mas no momento do confronto, no momento do desafio, muitas das vezes, ela quer fazer do jeito dela. Então, olha bem para cá, irmão. Cuidado com as coisas ou atitudes tomadas antes da hora. Quantas pessoas elas não tomam atitudes, né? Ou ela quer fazer coisas antes da hora? Será que o coração do discípulo não pendeu para fazer alguma coisa desse tipo aqui? Eu creio que sim. Mas eles se submeteram a uma voz que estava liberada sobre a vida deles. Então, se você não entender o tempo e as estações que ele está falando, você não vai se submeter a essa voz. Se você não entender o tempo e as estações daquilo que Jesus está falando a teu respeito, você não vai se submeter a essa voz. E olha bem para cá. Eu creio que tem pessoas que o tempo agora que Deus está falando para ela, muitas das vezes é tempo de descanso. Mas o coração dela está tão agitado com as coisas, ela é tão inquieta, que ela é tão acelerada que ela não consegue parar. Onde Deus está dizendo,
refreia, se acalma, dá um tempo, dá uma paradinha. Mas o tempo todo ela está em constante movimento e Deus está querendo refrear ela. Por quê? Porque muitas das vezes Deus está querendo que ela descanse, irmão. Porque às vezes as pessoas dizem assim, mas eu não estou fazendo a obra de Deus. Sim, mas vem cá, será que Deus muitas das vezes quer que você esteja inquieto, que você esteja tão afadigado? Quantas pessoas ela não está tão afadigada, não estou fazendo a obra de Deus, que muitas vezes ela não tem nem tempo para os próprios da casa dela. Às vezes ela quer direcionar todo mundo da rua, mas muitas das vezes a sua casa está desmoronando. Onde Deus está dizendo, refreia um pouco aí, começa a olhar para dentro da sua casa, como é que está o relacionamento com sua esposa? Como é que está o relacionamento com sua filha? Quanto tempo faz que você parou para sentar com eles, para ler a Bíblia e para orar? Porque às vezes a gente, não, mas estou fazendo a obra de Deus. Aí Jesus vai dizer assim, a maior obra começa dentro da tua casa. Porque a maior obra do homem de Deus, da mulher de Deus, chama-se família. E não adianta a família dos outros estar estruturada e a tua está se tornando um bagaço. Vocês estão aí? Então, nesses tempos, irmão, você precisa entender que voz você tem se submetido. Porque se você não se submeter, não entender a voz que está falando com você, ele vai estar dizendo, descansa, essa estação agora eu quero que você descanse. E você vai continuar agitado. Por quê? Porque você não está entendendo. Para outros ele está dizendo, é tempo de avançar. Ele vai dizer, quantas vezes eu já falei para você sair desse lugar, dessa cadeira, e você continua no mesmo lugar. Ele está dizendo, sai disso, velho, avança, alonga as tendas, corre, vai mais rápido, para de andar, é tempo agora de você correr. E aí a pessoa está no mesmo lugar. Ou muitas vezes Jesus está dizendo, corre, e a pessoa está andando. Vocês estão aí? Por quê, irmão? Porque não está compreendendo o tempo e a estação para se submeter a essa voz. Olha se esses discípulos aqui, eles não se submeteram à voz de Jesus. Que você acha que é fácil? É fácil você estar com Jesus, que não lhe faltava nada. Porque a Bíblia diz que Jesus, quando esses caras estavam com Jesus, eles nem jejuavam nem oravam, mas não lhe faltava nada. Não lhe faltava peixe, não lhe faltava pão, não lhe faltava milagre. Mas agora eles indo sozinhos, porque a Bíblia diz que Jesus não foi. Jesus disse, vai vocês de 2 em 2, eu vou ficar de cá. Eu quero saber das notícias só quando vocês chegar. Vocês estão aí? Outros irmãos, a estação, Jesus está dizendo, é a estação de você parar para ouvir. Porque tem pessoas que ela não gosta de ouvir. Você está falando fulano, a situação é isso aqui, mas ela já vem toda armada, com a sua verdade pronta, ela não quer ouvir. E mesmo, muitas das vezes, mesmo você mostrando na palavra, mas a palavra não fala isso, mas ela não quer ouvir. E por não ouvir, ela não vai se submeter. Porque quem não para ouvir, não se submete, ela não tem como ela entender. Se ela não entende, não tem como ela romper. E se ela não rompe, ela não consegue alcançar ou atingir uma missão liberada por Jesus. Amém? Outros, a estação, irmão, Jesus está dizendo assim, é tempo de você sair do vitimismo. Tomar posse do que já foi liberado. E sair do vitimismo. Porque tem pessoas que Jesus já liberou coisas grandes na vida, mas continua se portando como coitadinho, como eu não consigo, isso não é para mim, isso eu não me vejo nesse lugar. E onde Deus está dizendo, já foi liberada uma palavra, já foi liberado algo sobre você. E o que você tem feito com isso? Como você tem se submetido a essa voz? Vocês estão aí? Porque tem coisa, irmão, que Deus já falou para você lá atrás, mas é para você viver nessa estação. Tem coisas que Ele falou contigo lá atrás. Talvez o quê? 2015, 2017, 2010, eu não sei. Mas não era para a estação de lá. Ele liberou uma palavra para essa estação da agora. Mas, diácono, por que eu não estou conseguindo viver essa palavra? Vocês querem saber por quê? Porque você parou de submeter essa voz. Porque assim, é muito fácil quando a gente ouve a voz de Jesus e a gente diz, nossa, Deus falou comigo. Aí a gente vem na frente, a gente chora, a gente sai dali com o nosso coração batendo. Essa palavra foi para mim, Deus falou comigo. Mas, ao longo do processo, irmão, a gente começa a não ver certas coisas acontecer. A gente começa agora a engavetar aquilo que foi liberado. A gente para de se submeter à voz que foi liberada ali naquele momento. A gente não consegue se submeter a essa palavra liberada de Jesus. A gente prefere engavetar. E ao longo dos tempos, devido aos processos que a gente passa, muitas das vezes, processo de decepção, processo de pessoas que diziam que estavam com a gente, mas na verdade só estavam ali para puxar nosso tapete. E a gente começa a desacreditar da palavra que foi liberada e para de se submeter a ela. Porque se a gente parar para ver, se você for fazer uma pesquisa hoje, quantas pessoas era para estar vivendo nessa estação algo poderoso em Deus, de coisas que Deus liberou lá atrás, mas devido às decepções, devido às circunstâncias, devido muitas das vezes ao processo que ela passou, ela deixou de submeter essa palavra, parou de acreditar naquilo que Deus liberou para ela lá atrás. Vocês estão comigo? Então vamos lá. Então você precisa entender, irmão, nós submetendo essa voz nessa noite. Quantas palavras proféticas
não foi liberado na sua vida? Né? Eu creio que muitos, não? Mas você precisa tomar posse e perseverar, porque Jesus já disse assim lá em Apocalipse, ó, aquele que perseverar até o... Ele não falou só aquele que toma posse daquela hora, porque é fácil a gente tomar posse, quando Jesus fala algo, a gente toma posse, mas e o processo para até você chegar nesse lugar? Olha comigo no versículo 17 agora aí. E ele vai dizer assim, ó, e voltaram os 70 com alegria, dizendo, Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeita. Pelo nome de quem, irmão? Foi dos discípulos? Foi pelo nome de quem? Pelo nome? Então olha bem para cá. Tem coisas que não estão na tua ossada. Tem coisas que você precisa compreender nessa noite que não está na sua ossada. Ah, Diácono, explica melhor aí. Processo de pessoas. Porque se eu parar para fazer uma pergunta, você acha que o meu amor por Fran é maior do que o amor de Jesus por ela? Vocês acham que eu consigo amar ela mais do que Jesus? Sim ou não? Então, se eu não consigo amar ela mais do que Jesus, se Jesus ama ela muito mais do que eu, por que quando Jesus trata ela, Jesus está tratando ela e eu estou querendo pegar ela no colo? Vocês estão aí? Porque olha, se não é assim, irmão, às vezes tem pessoas que Jesus está dizendo, eu quero tratar. E aí eu olho para aquela pessoa, meu Deus, mas é Fran está passando uma situação tão difícil, deixa eu pegar a Fran no colo. Como, irmão? Se Jesus está querendo tratar ela. Tem pessoas que muitas vezes vai pedir ajuda a você e você não pergunta, Deus, é para eu ajudar? Ou é um processo do Senhor na vida dessa pessoa? E quantas das vezes você não fez isso, irmão? Às vezes Deus está querendo tratar aquela pessoa e você diz assim, não, mas eu preciso ajudar, a obra de Deus não tem que ajudar as pessoas, mas às vezes Deus está querendo tratar aquela pessoa. Então você acha que Deus ele não está amando ela por causa que está tratando ela? Claro que ama, muito mais do que eu, irmão. Mas se eu não entender, para me submeter à voz dele, eu vou olhar pelo meu sentimental, eu vou olhar pela amizade, eu vou olhar porque gosto, e eu não vou me submeter muitas das vezes à voz que Deus está dizendo, deixa aí que sou eu que estou tratando. Porque é dolorido, é duro, principalmente quando é alguém que você ama. Imagine aí, Deus está dizendo, estou fazendo um processo agora em si, mas eu amo. Aí eu vou querer pegar, se Deus está dizendo que está tratando ela. Ei, querido, por que muitas pessoas, muitas das vezes, você vê a vida daqui a pouco está em um processo, daqui a pouco a vida desmorona toda? É porque muitas das vezes ela pegou algo que não era para pegar. Ela entrou em uma área que não era para entrar. E Deus está dizendo, deixe que eu estou tratando, e ela foi mexer em algo que não era para mexer, era com Deus. Vocês estão aí? Então a gente precisa compreender essa noite, irmão, porque senão você não vai conseguir se submeter a uma voz. Vamos lá. Então Jesus ele sempre vai testar, né? Jesus começa a testar esses homens de várias formas aqui, antes de liberar autoridade sobre eles. Olha que a primeira coisa que Jesus fez foi só liberar uma unção de cura, mas Jesus não liberou autoridade, porque Jesus queria primeiro testar o coração desses homens, se eles conseguiam se submeter à voz dele. Então nenhum processo, ele é fácil, e na maioria das vezes, ele vai te mandar você fazer coisas daquilo que você não quer fazer, mas você vai ver que no final, deu certo. Quantas coisas Deus disse para você fazer, você disse, Senhor, eu tenho que fazer isso mesmo. Foi dolorido, você relutou com sua alma lutou ali para você não fazer, mas você viu que depois que você entrou nesse lugar, deu certo. Tem pessoas que Deus disse para você não mexer, e você ficou com aquele sentimento ali, ajuda, não ajuda, depois você disse, vou ouvir a voz de Deus. E você deixou lá, mesmo com o seu coração apertado ali, mas você viu que depois o processo que Deus fez na vida daquela pessoa foi um processo lindo. Por quê? Porque você não colocou o seu dedo lá. Você aprendeu a dizer assim, eu vou me submeter a essa voz. Olha comigo no versículo 19, que Jesus vai dizer agora aí. E ele vai dizer assim, eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpião, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano. Olha que só aí agora, irmão, Jesus ele libera poder sobre a vida desses discípulos. Só que a palavra poder, ela é uma palavra de origem latina, que significa potere, que quer dizer ser capaz, ser possível, estar habilitado ou autorizado a realizar determinada ação. Olha que só depois que esse discípulo se submete a uma voz, ouve aquilo que Jesus está dando de comando, só aí Jesus agora vai liberar esses caras para esse processo de autoridade aqui. Então a gente precisa compreender algumas coisas, irmão, que enquanto a gente não se submeter a um processo de Deus, a se submeter à voz de Jesus,
muitas das vezes você está querendo viver uma autoridade que ainda não está no tempo, onde Deus está dizendo que você precisa primeiro se submeter à minha voz. E quantas pessoas ela quer viver o poder de Deus, mas ela não quer se submeter muitas das vezes àquilo que Deus está falando. Ela quer o poder, mas não quer se submeter àquilo que muitas das vezes Jesus está falando. Por quê? Porque tem coisas que Jesus fala que é mais confronto do que aplausos. Porque faz parte do processo dele. Agora, só que a Bíblia vai me deixar declarar que enquanto Jesus estava liberando poder, autoridade na vida desses discípulos, estava tudo top. Por quê, diácono? Porque esse povo estava conhecendo somente o Jesus do poder, o Jesus do milagre, o Jesus do xarabacova, o Jesus onde eu chegava e as coisas aconteciam. Mas quando eles agora vão conhecer uma outra parte do Jesus do confronto, aí agora, irmão, muitos deles não vão querer ouvir a voz de Jesus. E vou provar. A Bíblia fala que lá em João capítulo 6, versículo 53 a 58 em diante, Jesus vai chegar para aqueles discípulos e dizer assim, ó, olha, os mesmos 70 que está aí. Jesus vai dizer assim, ó, aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Aí a Bíblia vai dizer assim, que esses caras olham para Jesus e dizem assim, ó, duro é esse discurso. E aí alguns deles agora já não querem mais andar com Jesus. Fica apenas os 12. Vocês estão comigo? Então a gente vai começar a compreender algumas coisas. Olha comigo no versículo 22. Jesus vai dizer assim, ó, tudo por meu Pai me foi entregue, e ninguém conhece quem é o Filho, senão o Pai, e nem quem é o Filho, senão aquele a que o Filho quiser o quê? Então olha bem para cá, irmão. Quando Jesus está falando aquele, Jesus está falando aquele que se submete a Ele. Aquele que se submete a Ele, Ele revela. Porque o Pai só se revelou para Jesus, porque Ele era totalmente submisso a Jesus. E o interesse maior de Jesus nesses tempos é que a gente consiga revelar Ele. Mas vai revelar como se você não se submeter? Então olha bem para cá. Eu quero liberar uma chave aqui nessa noite. Quem não se submete não consegue viver um sobrenatural. Toda pessoa que ela não se submete a uma voz, ela não consegue viver um sobrenatural. Por quê? A Bíblia vai deixar declarar que quando Jesus anda por sobre as águas ali, Jesus dá um comando àqueles discípulos para eles atravessar o outro lado, que ele iria depois. Só que a Bíblia diz que quando ele está lá no meio da tempestade, Jesus ele começa a vir sobre o mar. Só que naquela época ali, irmão, naquela tempestade ali, imagina aí, de 3 para 5 horas da manhã, tempestade batendo, neblina batendo, sem ninguém ver nada, a ponto que aqueles caras, quando vê Jesus de longe assim, aquela neblina, dizer o quê? Ele não chama Jesus de Jesus, ele diz que era um fantasma. Mas a Bíblia deixa declarar que teve um ousado, que Jesus disse assim, ó, não, é Jesus. Ele disse, se for tu, manda que eu vou até aí. E Jesus diz o quê? Vem. E a Bíblia diz que Pedro anda sobre as águas. Por quê? Ele se submete a uma voz. Porque ele não ouviu Jesus ali. Ele não viu Jesus. Ele só ouviu a voz. Ele disse, me submetam. Então, muitas vezes, as pessoas querem viver o sobrenatural de Deus nesses dias. Elas querem ver milagre, elas querem ver cura na sua casa, elas querem ver transformação. Mas, muitas das vezes, ela não quer submeter a voz. Porque, muitas das vezes, a maioria das vezes, a voz de Jesus é uma voz de confronto. Estão comigo? Então, olha lá. Deixa eu liberar mais uma chave aqui. Quem não se submete, nunca vai tirar suas dúvidas. E olha assim. Quem não se submete, nunca vai tirar suas dúvidas. Eu vou provar. A Bíblia diz que esses 12, eles saem. Esses 70, eles param de andar com Jesus, certo? Só que, no meio daqueles 70, existia 12. E aí esses 12 dizem assim, ó, Jesus, para quem iremos nós, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? E aí na última ceia, Jesus vai e revela para eles, diz, olha, tá vendo esse cálice aqui? Pega esse cálice aqui. Jesus coloca o vinho ali e diz assim, ó, esse cálice aqui, esse vinho, representa o meu sangue, que será derramado por vós. Aí Jesus parte o pão e diz assim, ó, esse pão aqui é o pão, né, que representa o meu corpo, que será dado por vós. Em outras palavras, Jesus está dizendo, aquilo que os 70 lá não quiseram se submeter, para que eu pudesse trazer, já que vocês se submeteram, agora eu vou revelar. É isso aqui, ó. Vocês estão pegando aqui? Então, quem não se submete, irmão, nunca vai ver a revelação de Jesus. Porque aqueles homens estavam ali. A Bíblia vai dizer, aqui no 24, ele diz assim, ó, pois eu digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vocês vedes e não viram. Ouvir o que vocês ouvem e não ouviram. Então, esses caras aqui estavam no meio de Jesus. Eles ouviram, eles viram coisas maravilhosas, extraordinárias. Mas no momento do confronto, eles não se submeteram à voz de Jesus. Então, só apenas os 12 conseguiu ver a grande revelação ali. Jesus disse, agora eu me revelo para vocês. Por quê? Porque se submeteram. Jesus não vai se revelar para ninguém que não se submete para ele.
Porque na verdade esses 70, eles só queriam status. Eles queriam Jesus do poder e da cura. Então, deixa eu liberar mais uma chave aqui nessa noite. Não busque o poder de Jesus, irmão, por necessidade, né? Mas busque o poder do Senhor por um propósito. Não busque o poder de Jesus por necessidade. Busque por um propósito. Porque por necessidade, eu só quero pelas circunstâncias do momento do tempo. Que circunstâncias são essas, diácono? Estou passando uma aflição, chegou um dia mal na minha casa, eu quero uma cura, eu quero uma transformação, né? Eu quero uma libertação de um filho, de um marido. Eu quero esse Jesus, eu quero o poder de Jesus. Mas eu não quero me submeter a uma palavra muitas das vezes de confronto. Que palavra é essa? Refaça o caminho, se arrependa, perdoe. Muitas das vezes a gente não quer submeter, irmão, a essa palavra, para ouvir e se submeter. Vocês estão comigo? Então vamos lá. Então, se eu não submeto a uma voz, não tem como eu entender. Porque toda pessoa, né, que ouviu um chamado para viver um propósito, ela só alcançou porque se submeteu. Então, eu queria que vocês olhassem comigo lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 9. Eu já estou finalizando. Filipenses, capítulo 2, versículo 9. Abre o finalzinho aí. Todo mundo achou? Está logo no finalzinho da Bíblia aí. Achou? Então vamos junto. Só que antes de eu entrar aqui nesse capítulo de Filipenses, eu queria só falar algo rapidinho. Em Mateus 26, a partir do versículo 39, quando Jesus está lá no Getsemane, a Bíblia vai dizer que a alma de Jesus gritou ali. Jesus diz: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas todavia não seja como eu quero, seja como tu queres. Ou seja, só que a Bíblia não diz que Deus respondeu ali. Respondeu? Não. Mas Jesus se submeteu? Se submeteu. Então, quando a gente chega agora no capítulo 2 de Filipenses, versículo 9 em diante, olha o que a Bíblia vai dizer assim, ó. E toda língua, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está sobre todo o nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho do que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Para a glória de quem aí? Para a glória de Deus. Ei, irmão, então olha bem para cá. Tudo isso aqui, para Jesus chegar nesse lugar, ele primeiro tem que se submeter a uma voz, e a voz do Pai. Por mais que no momento da aflição, do Getsemane ali, Jesus, a alma dele gritou, mas ele não deixou de submeter a voz do Pai. Então nessa noite eu queria saber, irmão, trazer para a minha vida e para a sua vida, que voz você tem se submetido? O que é que Jesus já falou a teu respeito lá atrás? Que muitas das vezes você parou de submeter ou parou de acreditar. Porque se eu for parar para perguntar a cada um aqui, porque afinal de contas a gente está o quê? Num culto profético. Quantas coisas Deus já liberou a teu respeito? Desde que você caminha com Jesus. Eu acho que foi muitas coisas que Ele já liberou. E coisas fortes que era para você já estar vivendo. Mas muitas das vezes, pode ser que você acreditou superficial. E era para você estar vivendo para esse tempo agora, mas você parou de se submeter. Então nessa noite é uma noite que você precisa olhar para dentro de você, irmão. Se perguntar: Senhor, qual foram as coisas que o Senhor falou ao meu respeito lá atrás? E que eu preciso voltar novamente a se submeter a essa voz para que eu possa viver. A menos que você queira viver um evangelho raso, irmão. A menos que você queira estar como esses discípulos aqui, que ouviu Jesus, viu coisas maravilhosas, mas no momento do confronto, eles não se submeteram à voz de Jesus. E perderam de ver coisas grandes, sobrenatural, porque pararam de submeter a uma voz. Então, qual é a voz que você tem se submetido nesses dias? Será que realmente é a voz de Jesus ou tem sido mais a voz da sua alma? Porque, sabe de uma coisa? A gente foi chamado para uma grande missão. Você foi chamado para uma grande missão nesses dias. Mas se você não entender que voz tem falado com você para você se submeter, você vai paralisar. Sabe que você vai paralisar. E se você for parar para analisar, a maioria, né, de alguns homens de Deus, alguns ministérios apostólicos principalmente, eles têm ministrado muito sobre arrependimento e submissão. Por quê? Porque é uma estação que o povo de Deus está passando por grandes decretos de perseguição, e se você não compreender
que voz tem que se submeter para voltar a um relacionamento com Ele. Para você entender essa estação, você vai paralisar. Assim como esses discípulos aqui, muitos voltaram para trás, você vai voltar para trás também. Então é um tempo que você precisa, irmão, tá se perguntando, olhando para dentro de você, se perguntando: eu estou mesmo conseguindo se submeter a essa voz? Ou será que minha alma tem me paralisado? As circunstâncias do dia a dia, ela tem me paralisado? Vocês estão aí? Então essa palavra que Deus colocou no meu coração, quando eu parei para ver aqui, para ler essa questão do envio desses 70 discípulos, eu vi que os caras foram uns homens que experimentaram tanta coisa ali em Jesus, mas no momento da palavra de confronto, eles não quiseram se submeter. Só os 12 permaneceram com Jesus. Então você precisa compreender nessa noite, irmão, quem é você? Porque eu creio que Deus liberou grandes coisas na sua vida, mas muitas das vezes a circunstância tem lhe roubado. Vocês estão aí? Então que Deus abençoe, que o Espírito de Deus possa multiplicar essa palavra no coração de cada um, em 30, em 60, em 100 vezes mais. E essa é a palavra que eu deixo para o coração de vocês nessa noite, amém?